estamos aqui para nosso curso de especialização em Teologia Paulina. Vou fazer aqui uma revisão do que nós já estudamos na semana passada, tá bem? Estamos utilizando o livro Paulo e a sua Teologia, organizado pelo pastor Lourenço Estélio Reg, e estamos no capítulo 1, que foi escrito pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que foi da Igreja Batista, já dorme no Senhor, sobre o tema Relevância e Contemporaneidade de Paulo. O que nós vimos? Nós vimos que a maior parte dos evangélicos, principalmente tradicionais ou de doutrina mais elaborada, conhece o apóstolo Paulo mais pela doutrina da justificação que por qualquer outro aspecto. Eu expliquei para os irmãos que a doutrina da justificação foi levantada por Lutero e a partir daí o apóstolo Paulo ganha uma grande relevância teológica. Mas o apóstolo Paulo ele é muito mais relevante para os teólogos do que para a igreja em si, para a comunidade cristã. O teólogo valoriza Paulo mais do que a comunidade cristã. E nós deveríamos valorizar mais do que já valorizamos. Porque quando a gente deixa Paulo de lado, o que nós vimos? Nós vimos que a teologia cristã, ela perde muito nos seus aprofundamentos teológicos. Quando a gente volta a estudar o apóstolo Paulo, aquelas doutrinas que ele ensinou, que ele defendeu, ganham relevância, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a vida da igreja, da comunidade. Nós vimos também que o apóstolo Paulo ele é pouco comentado pela teologia da prosperidade. Expliquei para os irmãos algumas ênfases que a teologia da prosperidade tem. No chamado baixo neopentecostalismo, que é essa nova onda de igrejas que acredita na atualidade dos dons espirituais, por isso que eles são pentecostais, mas eles são neopentecostais por causa que eles também trazem muitas práticas que são extra-bíblicas e extra-evangélicas, causando o que a gente chama de sincretismo religioso. O neopentecostalismo, ele utiliza-se muito do sincretismo religioso e também do secularismo. Aí você fala, mas por que secularismo? Porque além de ele ir no mundo das religiões, ele também vai no mundo secular. Ele vai também no mundo corporativo, das empresas, das indústrias, da filosofia. Então ele vai importar muito o secularismo para dentro da igreja. E se não tiver o secularismo, ele vai no mundo religioso. Então o neopentecostalismo ele faz esse casamento entre evangelho, religiões e sociedade secular. Por isso, pregar o apóstolo Paulo dentro das igrejas neopentecostais é escolher o que eu vou pregar sobre Paulo. Quando eu escolho o que eu vou pregar sobre Paulo, eu caio num erro que eu falei para vocês, que é o erro de Marcião. Marcião, ele caiu no erro porque ele selecionava aquilo que ele queria que fosse autêntico por Paulo. Ele escolhia. Não é tudo que Paulo escreveu, é alguma coisa que Paulo escreveu. E nós temos que ser honestos. Se eu vou estudar a teologia do apóstolo Paulo, mesmo naqueles pontos que ele venha de chapa, vocês já jogaram futebol, sabe o que é vir de chapa. Então mesmo que o apóstolo Paulo venha de chapa no peito, me fere, me machuca, me contraria, contradiz o que eu acredito, mas eu não descarto, porque ou eu estudo Paulo por inteiro ou não estudo. Não posso ficar selecionando o que é paulino, o que é autêntico, o que não é autêntico, o que vale e o que não vale. Aí nós até demos o exemplo que Paulo escreveu a Timóteo. No exemplo do que Paulo escreveu para Timóteo, se os irmãos quiserem baixar um pouquinho por causa do barulho, vai ajudar. Aí os irmãos vão chegando, a gente vai recepcionando eles. Então no exemplo que eu dei para vocês, o apóstolo Paulo ele tinha uma restrição quanto às viúvas. Vamos deixar baixar ali. Deus abençoe. Depois a gente abaixa o restante. Já minimiza, né? Tem um aparelhinho que eu tenho que comprar que vai tirar todo esse ruído aí na hora da gravação.
E aqui até alguns irmãos me orientaram a usar microfone, que ajuda também. Mas a gente vai pensar nisso daí. Então o que acontece? Eu dei um exemplo assim, o apóstolo Paulo ele é restritivo. É viúva? É. Vai se inscrever no trabalho de beneficência da igreja, para receber assistência da igreja, cesta básica, etc e tal, víveres, né? Não pode ser inscrito uma viúva que tenha menos que 60 anos. Não pode. Não pode ser uma viúva nova. Porque se for uma viúva nova, aí vem a linguagem do apóstolo Paulo, que é uma linguagem ácida. Você pega o ácido e você joga em um objeto, ele corrói. Então, muito da linguagem do apóstolo Paulo é ácida. Vai lá e corrói. Aí ele disse: as viúvas novas, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se de novo. Então, se é para ser assim, não vamos nem nos comprometer com essas viúvas. Linguagem do apóstolo Paulo. Quer dizer, eu estou lendo Paulo. Encontrei algo nas suas cartas que vem de chapa no meu peito. Vai tirar o meu ar. O que faço? Leio o apóstolo Paulo. Continuo lendo. Vou ensinar aquilo que é contra as minhas ideias. Mas eu estou ensinando Paulo. Não estou ensinando Rogério. Não estou ensinando a minha denominação. Eu estou ensinando Paulo. Isso aí é uma honestidade teológica. Senão eu vou ser desonesto. Bom? Não dá para ensinar tudo que Paulo ensinou de uma vez só. Por isso que a gente sistematiza. Pega um tema e dentro desse tema a gente vai trabalhando as linhas do pensamento do apóstolo Paulo. Foi mais ou menos nesse ponto que nós paramos até que a gente chegou em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É aquele ponto que eu disse para vocês, que o apóstolo Paulo ele pensa que ele é uma espécie de encarnação de Cristo. Ele não se confunde com Cristo. Ele não é Cristo. Também não é uma reencarnação de Cristo. Mas ser cristão é encarnar a doutrina de Jesus, o ensino de Jesus, ter uma experiência de vida com Cristo, de vida, e se identificar com a cruz do Senhor Jesus, estar crucificado. Por isso o apóstolo Paulo fala que ele não se gloria em coisa alguma, a não ser na cruz do Cristo. E ele é o responsável pela palavra kenosis, que a gente utiliza, que é o esvaziamento. O Cristo se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma humana, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Na cruz, o Senhor Jesus ele passou por um processo de esvaziamento de toda a glória que ele tinha, de toda a onipotência que ele tinha. Então Paulo usa esta palavra e vem para o nosso repertório também. Repertório é aquela quantidade de palavras que você utiliza para poder ter um conhecimento sobre as Escrituras, sobre Deus. Nesse slide a gente parou. A gente continuou falando a partir daqui que o apóstolo Paulo ele se torna um vulto. Só que qualquer um de nós, ou a maioria de nós, eu admiro Paulo, eu admiro as doutrinas de Paulo, eu gosto das cartas de Paulo. Mas se a gente fosse contemporâneo de Paulo e fizesse parte da comitiva que seguia ele, você pega a carta de Timóteo e ele fala: não tem ninguém comigo, não tem ninguém, Demas me abandonou. Olha só, amando o presente século, ninguém está comigo. Ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas graças a Deus o Senhor estava comigo e eu consegui me defender. Então ele fala que Lucas, o médico amado, está por perto, mas Timóteo não, porque Timóteo está tomando conta da igreja de Éfeso e deve vir rápido porque o inverno está chegando e ele precisa das capas dele e dos livros. Então Paulo não é uma pessoa que você seguia de perto por muito tempo. A qualquer momento ele ia te corrigir. Se ele não te corrigisse pelas palavras, ele te corrigia pelo exemplo. Andar com Paulo não era simples. Você viu o que acontece ali em Filipe. Silas está com ele, mas Silas não tem contestação com Paulo. Não tem. Ele é aquele companheiro que é o segundo de Paulo. Ele é o segundo.
O Silas não está se importando se ele vai ganhar expressividade ou não, mas ele é companheiro do apóstolo Paulo em toda a viagem missionária, apanham juntos, vão para a cadeia juntos, são libertos juntos, aparecem juntos, desde Antioquia. Alguns teólogos pensam que Silas e Silvano são as mesmas pessoas. Não sei dizer para você com precisão se Silas e Silvano são as mesmas pessoas. Alguns dizem que sim, que é um outro nome dele. Então o apóstolo Paulo não era fácil de você seguir com ele, não era fácil. E por causa do seu ascetismo e rigorismo, isso aí é o que diz o pastor Isaú.